Agora, a sexta questão. Ele fala que seja f de xy uma função real de classe C2 em R2 e seja g de uv a função definida por... Aqui está escrito, para todo v pertencente ao R2 e v maior que zero. Aí, com isso, assinale a alternativa correta. E aí ele me dá várias equações e tal. Então, olhem bem as respostas, véio. Ele está dando, o primeiro de tudo, a segunda derivada da g em relação a u, depois as derivadas mistas, né, em relação a u e a v, e depois a segunda derivada em relação a v. Aí o que a gente tem que fazer? Derivar. Essa é uma questão para treinar a regra da cadeia e derivada. E a gente vai calcular a segunda derivada em relação a u, a mista e a em relação a v, e aí comparar com as respostas. A questão é só isso, tá? Então, beleza. Vamos primeiro partir da primeira derivada parcial, né? Em relação a u, que é del g del u. E aqui eu não vou ficar escrevendo onde está calculado, para economizar espaço. E ele, aqui, g é uma função de u e v, né? E f é uma função de xy, tá bom? Isso é importante. Então tá, eu estou derivando em relação a u. Eu tenho u e uma coisa que depende de u. Então, pela regra do produto, derivo aqui primeiro, dá 1. Fica u, f de u ao quadrado mais v quadrado sobre uv, u sobre v. Aí mais u vezes a derivada da f em relação a u. E o que é isso aí, né? Pela regra da cadeia, é o produto escalar do gradiente da f vezes a derivada do que está aqui dentro, cada um do que está aqui dentro em relação a u. Então, vai ser del f del x, calculado nesse ponto, que eu não vou ficar escrevendo, vezes a derivada do x em relação a u, que dá 2u. Aí, mesma coisa, del f del y, vezes a derivada daqui em relação a u, que é 1 sobre v. Tá? Então, essa é a minha derivada em relação a u. Aí, daqui, eu já consigo fazer a segunda derivada em relação a u. Del 2g, del u2. Então, eu vou derivar isso aqui de novo em relação a u. Então, só para simplificar, eu vou passar esse u distribuindo aqui. Vai facilitar, fazer menos conta. Então tá. Aqui, derivada disso em relação a u, a mesma coisa que isso, né? A gente tinha feito já. Que é del f del x, 2u, mais del f del y, 1 sobre v. Isso. Beleza. Agora, a derivada do que está aqui dentro em relação a u. Nem preciso desse parênteses, né, agora. Tá. A derivada parcial em relação a x, ela ainda vai depender de u. Então, eu preciso fazer a regra do produto. Então, eu vou derivar isso aqui primeiro. E eu derivo isso aqui da mesma forma como se isso fosse qualquer função, que depende de x, y e v, que é pela regra da cadeia. Então, vai ficar a derivada segunda em relação a x, porque eu estou derivando em relação a x, é a função que já é dada pela derivada, né? Então, isso aqui, vezes a derivada do x em relação a u, que é 2u, mais a segunda derivada, agora mista, né, del y del x, em relação a u também dá 1 sobre v, e como era a regra do produto, eu copio o 2u quadrado. Aí agora, copio esse aqui, derivo o outro, dá 4u. E para esse aqui é a mesma coisa. Derivo isso aqui primeiro, dá del 2
f del x del y em relação a u, então derivada do x em relação a u é 2u, mais del 2f del y2 em relação a u é 1 sobre v. E tudo isso multiplicado por u sobre v. E aí, pela regra do produto, agora é a derivada em relação a y e a derivada disso em relação a u, que é 1 sobre v. Tá? Então, essa é a segunda derivada em relação a u. Agora eu vou calcular a derivada parcial mista, que já que ele me diz que a função é de classe C2, então eu posso simplesmente aqui derivar o u em relação a v, o del g del u em relação a v agora. Então, del g del v del u. Tá. Derivada disso aqui em relação a v agora. É del f del x vezes derivada do x em relação a v, dá 2v, mais del f del y, derivada disso em relação a v é u, e a derivada de 1 sobre v é menos v menos 1 sobre v quadrado. Isso vem da regra do expoente, né? Que é aqui abaixo menos 1, fica 1 sobre v quadrado. Continuando. Agora, 2u quadrado não depende de v, então é constante. E agora a derivada do f del x em relação a v. Isso dá del f, aí del 2f del x2, porque eu estou derivando em x pela segunda vez. E agora a de x em relação a v dá 2v. Mais del 2 f del y2, del 2f del y del x, que eu já tenho del x. E agora eu derivo y em relação a v, dá menos 1 sobre v quadrado. Menos 1 u, que é a constante, v quadrado. E agora, falta isso aqui. E aí eu vou precisar usar a regra do produto, porque aqui está dependendo de v. Então, derivo primeiro da del 2f del x del y vezes 2v, que é a derivada do x em relação a v, mais del 2f del y2 menos u sobre v quadrado. Isso tudo multiplicado por u sobre v. Mais, pela regra do produto, del f del y e a derivada disso aqui, que é u menos sobre v quadrado. E essa é a derivada mista. Perfeito. Agora eu tenho a segunda derivada em relação a u, a derivada mista, falta a segunda em relação a v. E para isso eu preciso derivar antes a primeira vez em relação a v, o que eu não fiz ainda. Então, continuando aqui embaixo, del g del v vai ser... Aqui u não depende de v, fica só a derivada da função aqui, que aí pela regra da cadeia a gente vai fazer. Então é del f del x, derivada em relação a v dá 2v, mais del f del y, derivada em relação a v dá u, v a menos 1 fica menos v quadrado. Só isso, bem simples. Talvez era até melhor ter feito a mista em relação a v, né? Daria uma conta mais resumida, eu acho. Mas já foi. Agora a segunda em relação a v, que é o que está faltando. Del 2g del v2. De novo, u não depende de v, né? Então fica u. Aqui,
eu vou precisar usar a regra do produto, porque eu tenho 2v. Então, primeiro deriva a derivada em relação a x. Então é del 2f, del x2, e aí derivada em relação a v, dá 2v, mais segunda derivada, agora em relação a y, e a derivada daqui dá menos 1, menos u sobre v quadrado. Tudo isso multiplicado por 2v. E agora, copio esse, derivo o outro, dá 2. Agora aqui a mesma coisa. Derivo em relação a v, fica del 2f, del x, del y, e aí derivada daqui em relação a v, 2v, mais del 2f, del y2, e o y em relação a v menos o v quadrado. Tudo isso vezes u sobre v quadrado. Mais a derivada menos, na verdade, né? Tem esse sinal aí. Então, menos a derivada em relação a y, vezes a derivada em relação a v de 1 sobre v quadrado, que dá, isso é u vezes v a menos 2, então vai dar menos 2 sai multiplicando, dá u sobre v ao cubo. Então aqui tinha um sinal de menos, fica mais, 2u v ao cubo. Então essa é a segunda derivada em relação a v. Agora com isso, pessoal, vocês conseguem fazer algumas agrupações aí, principalmente usando o fato das funções serem de classe C2. Então, por exemplo, aqui del y, del x, del y, vai ser a mesma coisa. Então você consegue agrupar esses termos para os 3 casos, e aí seriam esses termos agrupados que vão estar na alternativa, e você vai achar que é o del v, del u que vai estar na alternativa lá. Que eu só não vou fazer isso para não tomar mais tempo, o que é a dificuldade dessa questão mesmo é fazer essas derivadas intermináveis, que resta só é dar umas agrupadas, e aí o gabarito é a letra C, tá bom?